Moda de casa. Tem escada na sua casa? É aquele cantinho que você fala, é um cantinho morto que eu não sei o que fazer com ele, não sei o que colocar. Quem vai explicar isso pra gente é o arquiteto Fernando Zin, que está chegando aqui. Obrigada, Fernando, pela sua presença. Bom dia, Patrícia. Bom Feliz dia. de estar aqui novamente. Ai, que bom. É a minha primeira vez com você, mas já soube que você é um cara bem didático. Sou de casa. e explica bem explicadinho mesmo o que a gente pode fazer com a escada. É um espaço que gera dúvidas do morador, por exemplo? O que eu faço com isso? Como que eu posso aproveitar melhor? Bastante. Hoje eu preparei um material super legal para a gente entender os tipos de escada, né? O que é o valor de uma escada dentro de um projeto de arquitetura de interiores, porque a escada é um trambolho dentro de casa, né? Ela é grande, ela é robusta, ela pode ser protagonista, né? A gente pode utilizar a escada, além de expressar a beleza dela, utilizar na praticidade do dia a dia. Que maravilha. Vamos lá. Olha, ele é professor, gente, de arquitetura, então ele trouxe tudo bonitinho, a gente vai aprender. Elementos da escada. Nossa Senhora, menino do céu, você trouxe tudo mesmo. Eu acho que é interessante, antes da gente entender como que a gente pode utilizar o espaço embaixo da escada, entender o que é a escada, né? Primeiro de tudo, quais são os elementos da escada. Antes de eu falar para o pessoal quais são os tipos de escada, existem vários elementos que a gente precisa entender. Primeiro, 3 imagens. Certo. A gente tem aqui os elementos principais dos degraus, que são o piso, onde vai o nosso pé. A gente chama de piso ou pisada. Certo. Tá? E os elementos verticais do degrau, que são espelhos. Então, o que forma os degraus são piso e espelho. Certo. Segunda imagem ali, patamar e lance. Toda vez que eu tenho uma direção da escada, chama lance. Quando a gente fala assim, subi não sei quantos lances de escada. Exatamente. Toda vez que eu tenho uma direção, é um lance. Mudou a direção, é outro lance. E toda vez que eu mudo de uma direção a outra, eu tenho que colocar ali um patamar. Certo. Tá? No grosso é isso. Certo. Tá? E a última imagem, a linha terceira, a gente tem o guarda, corpo e o corrimão. É o elemento para proteger o nosso corpo e guiar a nossa direção na escada. Muito importante para a nossa segurança, principalmente para crianças, idosos também, pessoas com dificuldade de locomoção. Tá? Então, achei legal trazer esses elementos antes da gente começar a falar de escada. Maravilhoso. Eu já posso estudar arquitetura aqui, que eu já sei esse beabá da escada. Escada, Patrícia, é uma coisa muito séria. Tá, a escada ela é normatizada. Existe uma norma, uma ABNT brasileira, né, a 9050 de 2015. Eu sei que é um termo técnico, né, meio chato pro pessoal de casa, mas é coisa séria. Mas se eu tô construindo, por exemplo, e não seguir a norma, eu posso não conseguir o habite, por exemplo? Exatamente. Se eu não seguir a norma, muito provável que a escada possa vir a ficar desconfortável, a escada pode não ser segura, tá? Então eu trouxe aqui alguns exemplos da norma, mas é uma norma muito completa e é recomendável contratar um arquiteto ou um engenheiro, né, um profissional para guiar o processo da obra e do projeto, tá? Então, piso, onde eu coloco ali meu pé, tem que ter de 28 a 32 centímetros, né? É confortável para eu colocar o meu pé e me deslocar com segurança na escada. E tem a questão, não sei se você vai falar isso, mas do piso ser muito liso, né? Exato. E os espelhos, aquilo que é vertical, né, de 16 a 18 centímetros. Certo. Isso é confortável para todos subirem, né? Desde os jovens aos idosos, porque se eu aumento ali mais que 18 centímetros, já fica cansativo para subir. Tá. Ok? E também corrimão até uns 92 centímetros. Então, isso aqui de um modo geral, aquele panorama, tá? Quando eu falo de escada, o projeto, ele pode ousar. A escada ela pode sofrer a sua geometria. O que isso quer dizer? Que eu posso mudar o desenho dela. Né? Ela pode se apresentar de maneira diferente. Um lance, 2 lances, tem a famosa caracol, né? Que é a helicoidal, a escada caracol. Então, quando eu vou mudando a geometria da minha escada, eu vou tendo escadas diferentes, né? Eu trouxe alguns desenhos para o pessoal de casa dar uma olhada, né? Olha lá, diferentes escadas eu consigo ter. Dá pra, num mesmo ambiente, eu fazer uma geometria diferente do meu gosto? Ou isso depende também da estrutura do projeto ou do terreno? Depende do projeto, porque escada é circulação vertical, né? De onde que eu saio para onde que eu vou.
Certo. Só que o elemento escada, eu posso trazer aberturas de janelas junto a elas, iluminação, efeitos, né, proximidades de ambiente. Vou explicar mais pra frente, vamos lá. Agora começamos a ver a escada do jeito que a gente conhece. Então, agora que a gente entendeu os elementos da escada, é interessante a gente entender que eu consigo colocar diferentes materiais. Sim. Atendi a norma? Atendi os elementos básicos? Vamos usar. Vamos fazer uma coisa diferente, né? Guarda-corpo e corrimão é obrigatório pela norma? Claro, sim, também, é super né? importante, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos. O primeiro é uma escada toda trabalhada com o mármore, tá? Então a gente chama esse de pisos flutuantes, né? E o guarda-corpo está em vidro. Então olha como a gente consegue usar. Aqui tem uma imagem em obra ainda, né? Vai ser colocado o guarda-corpo e tal, mas olha as pranchas que são feitas em madeira. É isso que eu ia te perguntar, porque essa tá sem o guarda-corpo ainda, né? Mas ele vai receber. Sim, ela vai ainda receber. tá todo sujinho de obra. Entendi. É só pra gente ver a Linda instalação essa das madeira, pranchas, amei. né? Aqui na terceira imagem, a gente tem uma escada metálica. Legal para usos comerciais, uma loja, por exemplo, né? Muito bacana, os 3 exemplos. Então a gente tem diferentes materiais, a gente consegue usar no projeto dessa escada, né? Apresentar diferente proposta. E ao falar de apresentar diferente proposta, além dos materiais, eu posso trazer o efeito da iluminação. Essa primeira imagem é um projeto do meu escritório, onde a gente fez uma escada toda em porcelanato e onde a gente coloca o pé ali, que é o pisante, o piso, né? A gente colocou uma prancha de madeira e bem, né, no comecinho a gente colocou uma fita de LED para dar um efeito de luz em cada degrau. Ah, eu ficar um amo desenho de iluminação em iluminação. escada, gente. Nossa, achei lindo. Segundo exemplo, a gente também tem a iluminação, mas perceba que a iluminação está no guarda-corpo, Ah, é verdade. né? Apesar de que tem ali alguma coisinha também, né? Tem umas Fazer pontualidades. Uma ceninha. Mas percebe quando a gente consegue Sim, trabalhar os outros elementos da escada ainda com desenho? Sim. E na terceira eu trouxe esses balizadores, né? Que são esses spotzinhos que ficam próximos do rodapé da escada. Ai, que chique, hein, Fernando? Dá pra fazer isso na nossa casa pra adaptar? Com certeza, dá pra fazer, dá pra adaptar. E o que eu quero mostrar pro pessoal de casa, eu só tô falando de escada. É um único elemento. Olha o tanto de coisa legal que a gente consegue fazer. Não é? E aí você começa a mostrar as possibilidades para valorizar também, né? Embaixo da escada. Aqui eu tenho uma situação de contraste. Certo. Como a escada é um elemento grande na casa, é muito importante, aqui na primeira imagem eu tenho a escada toda marmorizada, toda bonita, mas percebe que a parede está mais neutra, né? Na segunda imagem, a escada ela está mais neutra e a parede recebe um revestimento. Então é legal entender que o espaço que a escada ela vai se inserir, ele também faz parte do projeto da escada. Né? Então a parede da escada, abaixo da escada, a iluminação, o forro, tudo isso. Até patamar que chama, né? Para receber os vasos ali. Isso, a gente pode deixar ele com maiores dimensão para colocar uma decoração, né? E fazer esses jogos e dinamismos. Agora, finalmente. Finalmente, é a pergunta que não quer calar. O que a gente faz, então, embaixo da escada? Como que a gente pode aproveitar o espaço embaixo da escada? Primeiro, eu preciso entender, dentro da minha casa, se eu vou fazer um projeto do zero, né? Eu vou ter um projeto do zero, eu posso escolher o tipo da escada. Mas se eu tô falando de uma reforma, qual o tipo de escada que eu tenho? Identificar o tipo da escada. É um lance só, são 2 lances, porque eu preciso saber o tanto de espaço que eu tenho disponível. Entendi isso? Ok. Onde que tá a minha escada? Né? Que eu preciso entender as atividades de proximidade. Se a minha escada tá no hall de entrada, eu abro a porta da minha casa para entrar, já tem a escada, pode ser que eu possa colocar um chapeleiro, um espaço para guardar sapatos, um depósito. Se ela tá próxima da cozinha, eu posso fazer uma despensa, algo do tipo. Então, entender onde que está próximo a escada na minha casa e tentar trazer as atividades com as proximidades dos ambientes. Tá? Para não ficar uma coisa destoada. Imagina eu ter uma despensa e a escada ficar no começo da casa, né? Às vezes você pode colocar um espacinho de café, por exemplo, ali pertinho da cozinha. É assim que a gente faz o raciocínio, né? Legal. Né? Quanto espaço eu tenho disponível, quantos lances eu tenho disponível, né? E, muito importante, existe uma alimentação elétrica e hidráulica. Muitos clientes
pedem pra gente fazer um lavabinho embaixo da escada, né? É verdade. Mas eu tenho que deixar uma alimentação elétrica, hidráulica ali abaixo da escada, de esgoto também, né? As instalações para eu conseguir fazer esses aproveitamentos. Então, tudo isso, claro, com a ajuda do profissional fica muito mais fácil, é muita informação, mas é importante eu entender, né? Tem escada que não dá para fazer o lavabinho, então. Não. Dependendo da proporção que eu tenho, é difícil eu encaixar um lavabo, né? Então, vamos lá. Primeiro exemplo que eu consigo, um jardim seco. O que é um jardim seco? Aquele que eu não preciso fazer muita manutenção, que eu não tenho espécie de vegetação que precisa de muita luz solar, muito respiro, tá? Então aqui na primeira imagem, pedrinha de seixo, alguns vasos, né? E na segunda eu tenho a ráfia, que é uma palmeira que ela se dá bem dentro de casa, tá? Que não precisa de tanta água, tanta luz solar. Então, um jardinzinho seco super vai bem embaixo da escada. Mas são plantas naturais, né? Só escolher a espécie correta. Naturais, exatamente. Tem que escolher uma espécie correta. É tudo natural, eu sei. Segunda possibilidade, Patrícia. Painel de TV. Nossa, eu nunca tinha pensado. Então, lembra que eu falei atrelar a atividade? Ver a atividade que está próximo da escada? Sim. Se ela está próximo da minha sala de TV, da minha sala de estar, eu consigo criar essa relação de painel de TV, o meu sofá. Olha que legal esse primeiro exemplo. Eu tenho um elemento vertical que, além de fazer o meu painel da TV, ele sobe e vira o meu guarda-corpo. De alguma maneira, uma proteção para a escada. E ficou muito moderno, meio industrial, né? Que vocês falam, esse estilo, né? Já o segundo exemplo, ele aproveita dessa geometria da escada, né, esses espelhos, e puxa prateleiras da marcenaria para o painel da TV. Isso faz com que a sala aumente, porque você está aproveitando o espaço que ficaria meio ocioso. Isso, eu aproveito a metragem quadrada completa da minha casa, que é interessante, né? Uso de todo o espaço e dou aquela sensação de amplitude. Muito bacana essa ideia. Olha lá para quem tem criançada. Ah, que legal! Então, perceba que essa é uma escada, esses dois exemplos, de lance único. Tá vendo que ela não se quebra? Ah, pensei que fosse até a mesma escada, não é, né? Não é. Então, ó, são escadas de lance único. Essas de lance único, eu consigo utilizar bastante espaço embaixo dela, tá? Eu coloquei aqui o exemplo de depósito, que eu posso guardar brinquedo da criançada, tá? Bicicleta, que às vezes a gente não tem onde colocar, né? Mas é interessante, imagina, mala, cama, mesa e banho pesada, tá? A gente pode utilizar esses espaços embaixo da escada. Uau, os edredons de inverno, né? Isso, que você não usa, só usa no inverno. que é sazonal, né? Muito bacana. Olha lá que legal, uma adega. Isso fica muito imponente. Minha cara, quero deixar isso bem claro, que foi o que eu mais gostei até agora. Então, a gente consegue fazer uma área de bar, uma área de adega, né? Esse primeiro exemplo, a gente fez os garrafeiros todos expostos. O segundo é projeto do escritório, do meu escritório. Legal. Então, a gente tem aqui, a gente colocou tanto espaço para o garrafeiro, quanto um frigobar e a cristaleira. Tá vendo uma portinha ali se abrindo? Também é um depósito. Nossa, muito bacana. E se você ver a próxima imagem, essa escada, a gente retalhou ela. Aproveitou de toda qualquer maneira. A gente também embutiu a geladeira da cozinha. Então, abaixo dessa escada tem geladeira, um depósito e um espacinho para adega. Vocês são geniais. Qual que é o próximo exemplo? Espacinho para pet. Que legal! Né? Um espaço dedicado ao pet, a gente consegue trabalhar, fazer uma casinha legal, tá? Então, quem tem pet em casa é uma alternativa muito bacana, que a gente também consegue fazer a marcenaria para deixar ração, os utensílios do animal, tá? Tem que ver se ele fica lá, né? Mas essa é uma outra questão. Exato. Ai, ai. Ah, o chapeleiro, aquele que você falou no começo. Então, ao entrar na casa, um espaço para você guardar o casaco, a jaqueta, ou então trocar de tênis. Quem trabalha fora, né, muito tempo, tem que trocar de sapato, ou tem sapato específico. Profissionais de saúde, deixar jaleco ao entrar dentro de casa, né? Então, um espaço específico para receber a entrada da casa, né? Deixar alguns itens lá e depois, de repente, retornar para o trabalho, pegar os itens que você deixou no começo da casa, tá? É um item importante. Olha só. Percebe, Patrícia, como a gente consegue utilizar
Eu só tô Home falando de office. escada. Aham. Olha o Dá pra tanto de criar coisa que a gente ambientes consegue explorar. próprios, né? Tipo, um home office Um home office, um espaço para estudo. Eu deixei aqui até um exemplo que a gente pode colocar um espaço de estudo para criança, né? Imagina, então, as mães aí de casa, os pais aí de casa, as famílias que estão na cozinha, né? Trabalhando, cozinhando, fazendo as coisas e conseguem estar cuidando do filho ali que está fazendo um exercício de casa, tá perto, tá participando, né? E não precisa de muito, né? Você colocou umas prateleiras ali, a cadeira e já tem-se um espaço de estudo. Exatamente. Bacana. E por último, porque a gente tem uma infinidade, né? Senão a gente ficaria aqui muito tempo falando de projetos de escada, mas a marcenaria, né? Que dá para usar para a gente fazer uma estante. Colocar objetos de decoração, souvenirs de viagem, itens de decoração afetivo, né? Então aqui a gente tem uma marcenaria que ela é mais fechada em lâmina de madeira, né? E outra que ela já tem serralheria, que é metal. Então a gente faz essa mescla, né? E temos vários exemplos aí. Fernando, eu amei essa aula que você deu sobre escadas e embaixo da escada. Muito obrigada pela sua presença hoje Eu que aqui. agradeço. Espero que vocês tenham gostado, viu? Amei, amei. Gente, esse foi o nosso quadro Moda de Casa. Moda de Casa.